A MotoGP tá de férias, mas o grid de 2023 não parou de tomar forma. A novidade mais recente é que Alex Rins vai ser o piloto da LCR Honda em 2023. Esse é o assunto de hoje, aqui no Grande Prêmio. As peças do quebra-cabeça seguem encaixando para o grid do próximo ano. A partir de 2023, Alex Rins será o novo piloto da LCR Honda, a equipe satélite da gigante japonesa. Aí você vai se perguntar, ué, mas essa foi uma boa escolha? Na minha avaliação, foi sim. É claro que, para o Rins, o melhor mesmo seria seguir na Suzuki, mas não vai ter Suzuki, porque a casa japonesa está deixando o grid no final de 2022, naquela decisão que foi estranha. Acho que estranha é uma boa palavra para definir. Afinal, a Suzuki tem uma boa moto, estava muito bem, competitiva, estava até brigando pelo título. E aí, do nada, pegando todo mundo de surpresa, inclusive os próprios funcionários, ela anunciou que ia embora. Tanto o Rins quanto o Joan Mir estavam negociando a renovação e eles tinham decidido renovar. Eles iam ficar por mais 2 anos com a Suzuki. Mas ela vai embora, levando junto a GSX-RR, que é uma bela moto. Em termos do que se parece mais com a Suzuki, o caminho melhor para os dois pilotos seria a Yamaha, que é uma moto também de motor 4 cilindros em linha. Só que a Yamaha sequer vai ter equipe satélite para 2022, então não era mesmo uma possibilidade. Se a gente olhar para a ordem de forças atual na MotoGP, o melhor seria ali pensar por Ducati, talvez a própria Aprilia. Só que aí, o que essas equipes tinham para oferecer? Pelo que a gente sabe da Aprilia, o que eles vão dar para a RNF, que é a equipe satélite, em 2023, são as motos desse ano, então motos defasadas. O que significa que o Rins não teria moto oficial, não poderia palpitar no desenvolvimento, então não seria mesmo uma grande condição. No caso da Ducati, hoje eles estão com 8 motos no grid. Dessas 8 motos, a gente sabe que as melhores motos são as motos da Pramac, porque é a principal equipe satélite. As motos da Pramac já têm mais ou menos donos. Um deles é o Johann Zarco, que é o piloto que ainda não teve o contrato oficializado, mas que a Ducati já avisou que ele fica. Ninguém confirmou, ninguém anunciou com pompa e circunstância, mas a Ducati já falou que a moto é dele. A outra moto ou será do Enea Bastianini ou do Jorge Martin. Vai depender de qual dos dois vai subir para o time de fábrica para ficar junto com o Francisco Bagnaia. Então na Pramac não tem espaço. A Gresini também não tem mais espaço, porque quem vai para a Gresini para ficar com o lugar do Enea Bastianini é o Alex Marques, que é o cara que está saindo da LCR. A VR46 não oficializou os pilotos, mas não dá para dizer que lá tem vaga. Por quê? Luca Marini não tem por que sair. Marco Bezzecchi também não. Então, também não foi oficializado, mas o lugar deles também está garantido. E ainda que não tivesse, quem ficaria com essas vagas na VR46 provavelmente seria um dos pupilos do Valentino Rossi, que não é o caso do Alex Rins, que também não tem um passaporte italiano. Logo, não era um bom cenário para ele. Então, as opções do Alex Rins não eram muitas. Ele podia pensar numa KTM. Mas e aí você me pergunta, entre a KTM e uma Honda, o que é melhor? No momento atual, a Honda pode não ser uma boa opção, porque a Honda não está competitiva. Mas a gente está falando da Honda. Não dá para imaginar que a Honda vai passar mais muito tempo arrastando corrente como ela está hoje. A Honda vive uma situação ruim. A Honda vive uma situação muito ruim. Porque a Honda ainda está pagando o preço da ausência do Marc Marques. Por muitos anos, a Honda foi absolutamente dependente do Marc Marques. Então, quando ela se viu sem ele, ela perdeu o chão. Ela não tinha ninguém para encaminhar o desenvolvimento da moto e ela não tinha ninguém para fazer milagre com a moto que ela tinha, que era o que o Marques sempre fez. O Marques, talvez em 2014, mas ele nunca teve a melhor moto do grid. Mas ele sempre foi capaz de fazer da RC21 3V a melhor moto do grid. Esse sempre foi o grande trunfo de Marc Marques. Você dava para ele uma moto que não era perfeita e ele fazia dela uma moto perfeita. E a Honda sente falta disso. Né? A Honda não tinha o Pedrosa, que era o cara que era super talentoso para desenvolver a moto, ficou sem o Marques por causa da lesão
E aí ela não tinha ninguém para orientar o desenvolvimento. O Alex Marques ainda era inexperiente, então não dava para empurrar para ele essa responsabilidade. O Nakagami já era um veterano na MotoGP, mas nunca tinha sido competitivo o suficiente, nunca tinha sido forte o suficiente para ser o cara incumbido dessa missão. Então a Honda naufragou, né? A verdade é essa, naufragou. E a situação de hoje realmente não é boa. Mas é a Honda, né? Não dá para falar que a Honda não vai encontrar o caminho. É a Honda. Uma hora eles vão achar. Tá demorando mais do que a gente imaginava? Óbvio que tá. Mas eles vão achar. Quando a gente olhou para a Honda no começo do ano, lá na fase de testes da pré-temporada, a gente imaginava que em 2022 já seria um ano muito mais forte, porque a moto parecia muito mais competitiva. Lá na pré-temporada, o Paul Espargaró foi bem, foi forte, foi competitivo, então a gente achava que seria um ano muito melhor. E aí as coisas foram piorando. Só que o contrato do Rins é direto com a HRC, que é a divisão esportiva. Então o Rins é um contratado da Honda que vai correr na LCR. O que isso significa? Que ele vai poder sentar na mesa na hora de debater o desenvolvimento da moto. Ah, ele vai ter voz mais ativa do que o Marc Marques? Não, não vai. Ninguém vai ter voz mais ativa do que o Marc Marques. Mas pelo menos ele vai ter o direito de palpitar. Ah, vai sentar na sombra do Marc Marques? Vai. Enquanto o Marc Marques existir na Honda, qualquer piloto que estiver lá vai sentar na sombra do Marc Marques. Qualquer piloto que correr contra o Marc Marques, que correr do lado do Marc Marques, que divide a Honda com o Marc Marques, vai correr na sombra do Marc Marques. Isso é uma realidade para todo mundo. Ele queria fugir disso? Esse era o objetivo? O Rins deixou muito claro que o que ele queria era ter uma moto de fábrica. Foi a Honda que ofereceu isso para ele. Então é uma boa escolha. É uma boa escolha especialmente por ele ter um contrato de fábrica. Não só financeiramente falando, porque obviamente é de onde vem mais dinheiro, as fábricas têm mais dinheiro para dar, mas também por ele ter essa oportunidade de desenvolver a moto. Outra coisa que eu acho positiva, confirmando que o Joan Mir vá para a Honda, porque esse é o grande rumor, e o empresário do Mir já falou que ou é a Honda ou é ficar em casa, a gente está falando de dois pilotos que estão acostumados a trabalhar junto, dois pilotos que tinham uma moto competitiva, uma moto forte, uma moto que tem uma filosofia diferente, porque a gente está falando de duas motorizações diferentes, mas que estão acostumados, né, a trabalhar juntos na evolução de um projeto, que vão continuar em cima de uma moto igual. Então talvez essa experiência deles dois, de estarem acostumados juntos, se eles continuarem unidos, trabalhando para desenvolver uma moto, vai ser um trunfo a mais para a Honda. Então também pode ser um fator que ajude ali, porque pelo menos entre eles já estão acostumados a se entender. Talvez seja uma coisa que falte para a Honda, né? Até porque a gente ainda não sabe quando o Marc Marques vai voltar. E nem como ele vai voltar, né? Porque ele ainda vai ter que recuperar a forma física, recuperar o ritmo de moto. Então, considerando que a cirurgia tenha dado certo, que a recuperação funcione bem, ele ainda tem ali um tempo para o físico dele se acostumar à moto. Então ainda tem um período de readaptação ao trabalho em si. Mas Rins fez uma boa escolha. Ele queria uma moto do ano, ele queria uma moto de fábrica, ele conseguiu tudo isso. A LCR não é uma equipe ruim. É claro que ele, né, é meio que um passo para trás, porque antes ele era um piloto de fábrica, hoje ele vai ser um piloto de uma equipe satélite. Mas é um piloto de uma equipe satélite com um contrato de fábrica, com uma moto do ano. Mas era o cenário que tinha, né? Com a saída da Suzuki, ele ficou meio vendido, não tinha grandes alternativas. Agora, me conta aí, se você fosse o Alex Rins, aonde você ia querer correr? Você acha que essa foi mesmo a melhor opção? Me conta o que vocês acham e a gente se vê na semana que vem. Valeu!